Fala galera, padrão ouro, futuros doutores, futuras doutoras, todo mundo que tá ligado aí no canal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais um vídeo e nosso vídeo de hoje é para falar como foi o meu primeiro plantão. O pessoal já veio perguntar no Instagram: e aí Bruno, como é que foi? Faz vídeo para comentar, para contar como é que foi essa experiência. Eu falei, claro que eu vou fazer. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, vai lá, @drpiresbru, vou deixar aqui também nos comentários, a gente pode trocar uma ideia sem nenhum problema, é só chamar lá no direct que eu vou responder. Posso demorar às vezes, muita mensagem chega lá, mas eu vou responder, tranquilo, não me incomodo não. Se quiser trocar uma ideia, let's bora, chama lá. E se você gosta do canal, se inscreve, curte o vídeo, compartilha e ajuda o canal a crescer para a gente chegar logo aí nos 100 mil inscritos. Tudo bem? Segundo ponto, pessoal, desculpa aí, eu tô de camiseta, né? Mas verão, Rio de Janeiro, hoje tá fez aqui, né? Acho que quase 40 graus. Agora são 4h15 da tarde. Tá começando a dar uma amenizada. Então, vou gravar de camiseta mesmo, desculpa, gente. Mas, cara, com o calor que tá aqui, tá tenso. Ainda tá tendo essa obra aqui, isso aqui tá um saco, essa obra aqui do lado, cara. É todo dia à tarde, é a furadeira, é a bateção, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês também os meus dois carimbos, né, que eu comprei. Coloquei no Stories lá no Instagram, dei uma nutelada. Comprei aqui o carimbo amarelo e laranja. Não é porque eu me amarro em laranja e amarelo, mas é porque geralmente o pessoal pega carimbo preto, branco, e aí acaba que eu já vi muitas vezes um pegar o carimbo do outro assim por confusão e levar para casa. Então, para evitar esse tipo de situação, eu falei, cara, vou pegar um carimbo bem diferente, bem chamativo e que não vai ter esse tipo de problema. Então eu peguei esse aqui. Eu sei que eu dei uma nutelada, mas de vez em quando uma nutelagenzinha é bom. Então vamos lá. Como é que foi esse meu primeiro plantão? Gente, olha só. Primeiro, eu escolhi muito bem aonde que eu ia dar esse plantão, né? Eu não ia sair pegando qualquer plantão aí, me enfiando em qualquer lugar, porque eu poderia não dar conta e acabar prejudicando os pacientes e me queimando. A gente também não pode ser louco, me formei agora, vou pegar qualquer plantão. Não pode ser assim. Tem gente que tem mais coragem, ou também pode ser que seja mais sem noção também, mas eu preferi me dar uma reservada. E muitos me perguntam aqui várias vezes, cara, como é que você faz se você tiver medo na medicina? Aí eu falo, cara, o medo é bom, porque com o medo você vai ter mais cautela, você vai se preparar mais e isso vai evitar com que você erre. Agora, claro que não pode ser um medo que te bloqueie de ter uma ação. Eu não podia ficar com medo ao ponto de me bloquear de aceitar um plantão. Então, eu escolhi um plantão que foi indicação de uma médica que eu acompanhei no meu estágio aqui no Rio de Janeiro ao longo da faculdade, num plantão, numa clínica que era com um CTI com 7 leitos. E por que eu aceitei isso? Primeiro porque eu sabia que nessa clínica, por essa profissional que eu conheço trabalhar lá, eu sabia que eu não ia entrar em furada. O segundo ponto seria que teria recurso para poder usar, não ia faltar os medicamentos necessários. Eu sabia que teria boas condições de exame de imagem, tinha tomografia, laboratório completo, Doppler, ultrassom, enfim, tudo que você tem de básico ali para poder realmente trabalhar, rola. Então, beleza, vamos ter recurso. E o terceiro ponto, né, foi pela quantidade de leitos. Com 7 leitos, mesmo eu começando, eu daria conta de modo satisfatório. Então eu não ia me enrolar, né? Eu comentei aqui no outro vídeo que me ofereceram, por exemplo, no Réveillon, um plantão num CTI, num hospital grande aqui no Rio, com 30 leitos. E eu não sabia se teria recurso ou não, se eu ia ficar sozinho ou não, se ia ter equipe para me ajudar ou não. Então eu neguei. Imagina, eu sozinho, recém-formado, com 30 leitos, aí sim eu ia me enrolar, né? Financeiramente era muito bom, mas eu falei, cara, se eu me meter lá, eu posso me enrolar e prejudicar quem está precisando, né? Que são os pacientes. Então,
Esses foram os critérios que me levaram a escolher esse plantão. Aí vocês podem perguntar, pô Bruno, mas CTI, cara, é só paciente grave, não é muito sinistro? Pois é, galera, então, aí que acontece, também depende se você está acostumado com isso ou não. Eu fiz estágio durante 1 ano no CTI, do Hospital Grande aqui no Rio de Janeiro, e eu tive prática nessa área, e eu gosto, né? As 3 áreas que eu mais gosto da medicina são emergência clínica, endocrinologia e terapia intensiva, que é o CTI. Então é uma coisa que eu gosto, né? Eu sei o básico, pelo menos, né? Então não ia chegar lá totalmente cru. Isso é um ponto positivo. E o segundo ponto, mesmo sendo paciente grave, você no CTI você tem tempo. Claro, não sempre. Às vezes o paciente tem uma parada cardíaca, né? Aí você tem que agir mais rápido. Mas aí isso é uma das coisas que tem que estar sempre em mente, o protocolo de como agir numa parada cardíaca, né? Não tem jeito. Na emergência ou no CTI, em qualquer lugar. Mas você consegue raciocinar com calma. Não é que nem uma emergência, por exemplo, muito grande, que você pode estar atendendo um paciente com uma queixa de, sei lá, diarreia e chega um cara infartando. E aí pode chegar outro com AVC, né? E aí você, caramba, e agora? No CTI não é assim. Você não tem essa movimentação de paciente tão grande. Embora eu tenha recebido um paciente lá nítido do plantão, mas eu vou comentar. Então, os fatores foram isso. Eu conhecia o hospital, porque a médica me indicou. Era um CTI, que eu tenho uma base boa pelo estágio que eu fiz, né, durante 1 ano, porque eu gosto da área e porque eu conseguiria raciocinar e manejar com calma esses pacientes. Beleza. Ah, você ficou apreensivo, você ficou ansioso, você ficou com medo? Claro, claro que sim. Não vou mentir, é óbvio, gente. Poxa, assim como eu fiquei quando eu fui dar a primeira aula, né? Para a turma medicina, por exemplo, sei lá, há 10 anos atrás. Normal, né? Você vai começar a trabalhar. Mas isso não me impediu de ir fazer o que eu estou proposto a fazer, que é atuar na área médica. Enfim, bom, fui lá. Cheguei lá, cara, minha recepção foi ótima. A equipe de enfermagem, da radiologia, os técnicos de enfermagem, a direção do hospital me tratou super bem. Também eles sabiam que eu ia substituir a profissional que não ia poder no dia, então eu fui bem recomendado. Beleza, cheguei lá, tinham 5 leitos ocupados, né, no CTI. E quais foram os casos que tinham lá? Uma cetoacidose diabética, uma pneumonia numa paciente bem idosa, pneumonia complicada, né, paciente bem debilitada, de 92 anos. Um paciente que idoso também, não tão idoso, mas de uns 70 anos, que começou a apresentar umas crises de ausência, relatos familiares, né? Ficava em off, né? Saía do ar durante algum tempo e ele teve 3 crises nos últimos 2 dias antes de ele internar lá. O outro caso foi um paciente que estava no sofá, um paciente idoso também estava no sofá. A esposa falou que ele também saiu do ar e caiu. Ele não se lembra se ficou meio desorientado depois que caiu ou se desorientou antes de cair. Na dúvida, você considera que desorientou antes de cair, né? Você vai sempre pensar no pior para poder não dar mole, né? E depois, no meio do plantão, teve um paciente que foi solicitada a vaga no CTI do Hospital Getúlio Vargas, um paciente que teve uma hemorragia intraparenquimatosa cerebral, um acidente vascular hemorrágico, né? E aí você pode perguntar, poxa, mas o paciente do Getúlio Vargas foi para um hospital particular? O SUS ele pode usar recurso particular, depois ele reembolsa, mas enfim, isso aí já é um outro papo. Mas ele foi para lá, então teve esse quadro de um acidente vascular hemorrágico sem indicação de cirurgia, senão ele não iria para lá, porque lá não tem neurocirurgia. Mas ele foi avaliado pela neurocirurgia do Hospital Getúlio Vargas e foi para lá porque era conduta conservadora. Então esses foram os casos, né? Bom, o interessante é que todos esses casos, né, eu tinha já em mente como proceder. Cetoacidose diabética, né, um quadro clássico. Acidente vascular hemorrágico, um quadro clássico. Pneumonia, é um quadro clássico. Pneumonia grave em idoso, quadro clássico.
e nesses 2 pacientes também suspeita de lesão cerebral isquêmica. Tanto o paciente que estava assistindo TV no sofá, que caiu, quanto o paciente que começou a ter essas crises de ausência. Essas crises de ausência, isso pode ser uma epilepsia, que é raro começar a aparecer no paciente idoso. Pode ser? Pode, mas é uma coisa mais rara. E provavelmente é uma causa isquêmica, ou seja, alguma lesão vascular levando a um menor aporte de sangue, provocando alteração neurológica, né? Isso pode acontecer, por exemplo, no lobo temporal, né, que é esse aqui do lado, né, lateral do nosso cérebro, que pode até levar a alteração comportamental. E o paciente tinha isso, ele começou a apresentar alteração comportamental. Às vezes ele fazia movimentos bruscos, falava coisas sem sentido e depois ele voltava ao normal. Na dúvida, você tem que fazer o quê? Um eletrocefalograma para ver se ele tem algum foco epilético e fazer uma tomografia com contraste arterial para ver se tem alguma oclusão em alguma artéria, para ver se a causa é intrínseca do cérebro ou se a causa é vascular. E era o que ele estava aguardando para fazer. Ele estava lá, porque se ele tivesse algum AVC ali na hora, ele teria já o suporte intensivo do CTI já pronto para poder agir. Então, assim, no meu caso, foi super tranquilo, porque já eram situações que eu tinha estudado. Então é engraçado porque nesse caso da paciente da cetoacidose diabética, eu estava neurótico com a insulina dela, com o nível de glicose, se ela estava enjoada, se ela estava ficando estável. O paciente que chegou de Getúlio Vargas, eu estava neurótico com a pressão dele, se a pressão passasse de tanto, tinha que baixar. Estava também preocupado com a consciência do paciente, o paciente chegou bem, né? No início ele estava com uma bradicardia e a pressão alta, e aí eu fiquei preocupado, porque isso aí é um sinal, né, de edema cerebral, herniação do cérebro. E aí eu comecei a ficar preocupado, mas aí depois ele começou a baixar a pressão e a frequência começou a subir, aí eu fiquei mais aliviado, foi sério. Mas então, assim, em termos de casos foi tranquilo. Mas o importante é que eu fui para esse plantão com uma coisa que eu quero levar para sempre comigo, para qualquer plantão, e que eu quero passar para vocês já também, para vocês que estão na medicina, começando ou se formando, ou para vocês que vão entrar. Eu quero passar para vocês alguns princípios fundamentais que vocês devem pensar quando forem trabalhar com os pacientes. O primeiro princípio é o seguinte: trate aquele paciente como se fosse a pessoa mais querida para você. Então, para mim, todo paciente que estava lá, como se fosse a minha mãe, cara. Então, se fosse a minha mãe ali, o que eu faria, o que eu não faria? Então, trate como se fosse a pessoa que você mais se importa na vida. Sério, eu fui com esse pensamento. Não, todo paciente para mim ali é como se fosse a minha mãe. Ou seja, eu quero ter o maior cuidado, eu quero dar o que ela precisa e eu não vou dar o que não precisa. Então esse é o primeiro ponto, e isso eu quero levar para sempre. A gente não pode nunca ficar no automatismo. Lembra dos medíocres? Nunca ficar no automatismo, beleza? Não faça corpo mole, tá lá, tem que trabalhar. Então esse foi o primeiro lema, hein? Ó, coloca no teu encéfalo aí. O segundo é o seguinte: esse paciente realmente precisa disso? Então, assim, se eu for fazer uma intervenção, dar uma medicação, colocar soro, qualquer coisa, ele realmente precisa disso? Você tem que pensar muito bem nisso. Se ele precisa, beleza. Se ele não precisa, não é para dar, porque isso é para evitar, gente, um processo chamado distanásia. É para fazer um negócio chamado prevenção quaternária. O que é isso? É para você evitar excessos. Tem gente que fala, o paciente está lá, então, pô, dá uma dipirona aí, dá um omeprazol. Precisa? Precisa. Então, beleza, então dá. Ah, não precisa, mas tá aqui, então dá. Não, não faz isso. Então, você tem que dar o que realmente o paciente precisa. Beleza? Isso é uma coisa. A terceira coisa é o seguinte: o que falta para esse paciente sair daqui? Então esse foi o terceiro lema que eu levei. O que falta para esse paciente sair daqui? Porque olha só, quando um paciente entra tanto na emergência
quanto fica na enfermaria, quanto fica no CTI, ele tem que ficar lá o menor tempo possível, gente. Ficar no hospital não é bom, não. Você tem que fazer o máximo para ele ir embora. Então, o paciente entrou no CTI, já tem que pensar em tirar de lá. Não é para ele ficar lá. Então, eu estava com isso na cabeça. O que eu tenho que fazer para esses pacientes saírem daqui logo? Isso não é só para CTI, não. Qualquer lugar. Então, esse foi o terceiro lema. O que falta para esse paciente sair daqui? Então, eu fui com esses 3 lemas na cabeça. E eu gostaria que vocês também levassem isso para a vida de vocês, na área médica ou na área odontológica, da nutrição, qualquer área que você vá lidar com um paciente com outra pessoa, porque isso é importante para não exagerar em termos de medidas terapêuticas ou procedimentos, para não deixar de fazer e para realmente se importar. Então, trate como se fosse a pessoa que você mais gosta. Esse paciente realmente precisa disso? O que eu tenho que fazer para ele sair daqui o mais rápido possível? Beleza? Bom, então esse foi o meu primeiro plantão, foi muito tranquilo e o mais importante, gente, é que, sinceramente, eu acho que foi nesse dia que eu realmente me senti médico, né? A sensação foi maravilhosa. Ganhou até do CRM na mão, hein? Vou te falar, foi lá nesse plantão, quando eu tava fazendo a conduta com os pacientes. O mais legal foi quando hora da visita, que aí eu fui passar todos os casos para os familiares. Isso é outra coisa importante, hein? Você tem que passar para o familiar tudo está acontecendo. E não pode omitir, claro, também tem que medir as palavras. Mas isso é legal, cara. Foi uma sensação indescritível. E eu tive a realização de que tudo que eu fiz valeu a pena e que eu realmente estava no lugar certo, fazendo o que eu quero fazer para o resto da vida. Então foi maravilhoso, sério. E aí, é isso. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, se inscreve no canal e chora agora, reaprovado. Nos vemos aonde? Nos plantões por aí, com esses 3 lemas, hein? Sempre. Tchau. É a bancada que os médicos ficam. Passa em gangrena. Área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.